Boa tarde, meu irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem com você? Na graça do Senhor, hoje, terça-feira, dia 12 de maio, estamos aqui para ministrar uma palavra ao teu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para o teu coração. Eu gostaria de partilhar com você nessa tarde, neste dia, o livro de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5 em diante. Amém? Quero partilhar com você essa palavra neste tempo. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5. Amados, nós estamos vivendo um tempo ímpar, onde nunca vimos algo que colocou o mundo de perna para o ar. E nesse tempo, é um tempo que muitas pessoas, por estarem isoladas, por estarem em casa, estão entrando em depressão, angústia, tristeza, ataques terríveis do inimigo na mente, e é preciso que eu e você aprendamos a ter estratégias de Deus, armas do Senhor, para poder resistir a todo ataque do inimigo. E aqui nesse texto fala exatamente sobre isso. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outracinem o trato de uns para com os outros. Depois o verso continua dizendo, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo céu. Ora, o Deus de graça, que em Cristo vos chamou à sua eternidade, à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um tempo, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, amados? Então esse texto fala, o apóstolo Pedro fala sobre resistência, como resistir firme no Senhor. Amém? E, em primeiro lugar, irmãos, eu queria falar então, falando sobre resistência. O que significa resistir? No dicionário eu procurei, significa conservar-se firme, não sucumbir, não ceder, durar, opor-se. A Bíblia mostra, irmãos, em primeiro lugar, que nós precisamos resistir ao diabo, fazer oposição a ele, não nos entregar na primeira luta, na primeira batalha, não desanimar. E aqui ele mostra como resistir aos ataques infernais do diabo. Em primeiro lugar, ele diz aqui no verso 5, cingindo-vos de humildade. Em primeiro lugar, ele mostra que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, verso 6, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Então, amado, se eu for soberbo, orgulhoso, Deus resiste a mim, Deus se afasta de mim e jamais vou conseguir vencer as setas do diabo. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser humilde, eu preciso depender de Deus, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala que eu preciso lançar sobre Deus toda a minha ansiedade. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu preciso entregar ao Senhor minha ansiedade. Eu preciso, como diz lá em Filipenses 4:6, eu preciso, como ele diz lá, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas necessidades, através de vossas petições, através de oração, súplica e ação de graças. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Então, amados, para que eu possa, como lançar a minha ansiedade ao Senhor? Orando, suplicando, dando ações de graças através de orações, de cânticos, e assim ele promete que ele vai guardar o meu coração e a minha mente de toda ansiedade.
Então, como eu resisto ao diabo? Me humilhando, lançando sobre Deus a minha ansiedade, quer dizer, dobre o teu joelho. Quando alguma coisa estiver te incomodando, você estiver muito ansioso, perdendo sono, dobre o seu joelho e ore, entregue, não fique carregando essa ansiedade, que isso vai te destruir. Depois no verso 8 ele continua dizendo como resistir ao diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa ébria é uma pessoa embriagada, sem as suas faculdades mentais no seu potencial máximo. Quer dizer, ela está atormentada, ela está adormecida pela bebida. Então, uma pessoa sóbria é uma pessoa que está ligada, ela está com todas as suas faculdades mentais em ordem para poder julgar o certo e errado e resistir aos pensamentos maus. Então ele diz que eu tenho que ser sóbrio e vigilante. A palavra do Senhor ainda diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então eu preciso estar vigilante, irmãos. Como é que é um vigilante, queridos? Eu já fui soldado da aeronáutica e a gente tinha que estar cumprindo alguns horários de madrugada durante o dia, e você ficava ali naquela sentinela, naquele local onde você era colocado, às vezes numa guarita alta, e você precisa estar ligado, estar sem dormir, atento o tempo todo, olhando para todos os lados, porque a qualquer momento podia haver um perigo, um ataque, alguém querer invadir o quartel, a responsabilidade é muito grande. Então você não pode se dar o luxo de estar dormindo, assistindo uma música, botar um fone de ouvido. Você precisava ficar ali, por mais sono que você tivesse, você tinha que ficar de pé ali até que houvesse outro guarda, viesse te render o seu turno de hora. Então, isso significa estar o quê? Atento, quer dizer, concentrado, como se a qualquer momento o inimigo pudesse roubar alguma coisa. Imagina que você tem um tesouro, você tem que guardar aquele tesouro. Você vai dormir? Não vai. Então, cuidado, tem muita gente dormindo, marcando ponto e perdendo bênção do Senhor. Então, para resistir ao diabo, você precisa também estar vigilante. E depois ele diz, verso 9, resistir, ele fala que o diabo é o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão. Graças a Deus que a Bíblia precisa. Ele é a antiga serpente, Satanás, o diabo, segundo Apocalipse 22. E aqui ele fala que o nosso adversário, ele ruge como leão, mas ele não é leão. Ele é uma serpente com a cabeça esmagada, sem a chave nem do inferno, nem da sua própria casa, para onde ele vai. Então, mas ele ruge como leão. Por quê? Ele é enganoso. Ele tenta enganar, ele tenta iludir, ele tenta assustar. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele verdadeiramente é o leão. O diabo imita as coisas de Deus. E ele diz que ele ruge procurando alguém para devorar, para destruir. E aí no verso 9 ele diz, resistir firmes na fé. Amém, amado? Resistir firme na fé. Então a Bíblia mostra para nós que nós devemos resistir ao diabo, nos humilhando, lançando sobre nossa ansiedade, vigiando e também pela fé. Lá em Efésios 6 nos diz que o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então coloque a sua fé em prática. Quando o diabo começar a lançar coisas na sua cabeça, coloque a sua mão e diga, eu repreendo esses pensamentos em nome de Jesus, eu resisto a vocês. Não se entregue, lute, guerreie. Então, a Bíblia mostra que nós devemos resistir ao diabo. Tiago 4,7 na mesma direção diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Então, se você resistir a essas ciladas dele, na hora que Deus perceber que você foi firme, forte, você não cedeu, ele vai afugentar o diabo de você. Ainda Efésios 6,13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Eu já preguei sobre a armadura, é importante você estar realmente com toda essa armadura de pé para que você possa resistir. A Bíblia fala também que eu devo resistir ao pecado. Além de resistir ao diabo, eu tenho que resistir ao pecado e às suas tentações. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não porventura não faça o que seja do vosso querer. Então,
aqui mostra que como eu resisto à tentação e ao pecado. Ele diz que eu devo andar no Espírito. Letra maiúscula, Espírito Santo. Como andar no Espírito, irmãos? Significa, imagine que você está ali de braço dado com alguém, caminhando, conversando o tempo todo. Andar significa continuamente estar ligado ao Espírito Santo, clamando, orando, falando em línguas, né? E pedindo a sua intervenção. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que está preparando a noiva para morar no céu. Então andar significa, andar no Espírito significa, não é só na igreja lá, quando eu vou no domingo que eu sirvo a Deus e eu busco o Espírito Santo. Não é só no meu momento de oração. Todo o tempo, eu estou no carro, eu estou na frente do computador, eu estou na frente da televisão, eu estou trabalhando, eu estou no trânsito, eu estou lavando louça, eu estou fazendo comida, onde eu estiver, estou tomando meu banho, mas eu estou ali conversando com o Espírito Santo, eu estou clamando a Ele, eu estou dizendo, Espírito Santo, eu me submeto a Ti, eu te amo, eu quero aprender de Ti, intercede por mim, me livra dos maus pensamentos, gera em mim a Tua presença. Então, é uma vida contínua de oração. Andar no Espírito significa, né, diariamente você está ligado ao Espírito Santo de Deus. É como se tivesse uma pessoa ao seu lado e você conversando com ele o tempo todo. Isso é andar no Espírito. É uma contínua busca ao Espírito Santo. 1 Coríntios 10:3 ainda diz, irmãos, que nenhuma tentação vos sobreveio que não fosse humana, mas antes, com a tentação, Deus provê o livramento. Que Deus lindo! Ele permite a tentação e Ele não permite uma tentação que que seja sobre-humana. Significa que até nisso Deus cuida. Deus não vai permitir que o diabo te tente e de forma que você não possa resistir. Mas Ele fala, antes Ele provê o livramento. Então creia. Se você estiver buscando a Deus, se você é fiel, pode ser uma luta grande, mas Deus vai te capacitar. Não vai ser sobre-humana essa tentação. Deus vai prover o livramento. Resista, em nome de Jesus. Então, se você andar no Espírito e resistir, lutar, Deus promete te livrar. A Bíblia fala que nós devemos resistir também, mas para isso precisamos entender que somente com Deus nós podemos resistir. Sozinhos somos presas fáceis do diabo. Quero ler aqui 2 Crônicas 20, verso 6, diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6, mostra para nós que o Senhor Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente e Ele é onipotente. 2 Crônicas 20, verso 6 diz assim, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, amados, olha que a Bíblia afirma aqui em 2 Crônicas, não há quem te possa resistir. Então, Deus, Ele tem todo o poder. Ora, se eu quero resistir ao pecado, se eu quero resistir ao diabo, eu preciso então estar com Deus, estar ligado a Deus, em obediência a Deus. E aqui, Josué capítulo 1, verso 5, Deus vai falar exatamente isso com Josué. Ele diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. Aleluia. E ele diz ainda, para ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, amados, a Bíblia mostra que Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode resistir a qualquer coisa no universo. E para que eu possa resistir ao diabo, ao pecado, eu preciso estar bem ligado a Deus. E que bênção poder ouvir isso. Já pensou? Deus dizer para você, olha, eu vou ser contigo.
Não, ninguém vai poder te resistir, nem o inimigo poderá te tocar. Eu vou te abençoar. Mas ele diz aqui, ser forte e corajoso e guarda os mandamentos, a lei do meu servo Moisés que te ensinou. Então, amado, quando Deus está na nossa vida, quando nós estamos em obediência ao Senhor, é Ele que vai te ajudar a resistir a todo mal contra a tua vida. Então creia, se você tem sido fiel ao Senhor, tem buscado o Senhor com fidelidade, é Ele que vai te livrar. Aleluia! E creia que cada vez que você resiste ao diabo, à tentação, o nome do Senhor está sendo glorificado através da tua vida. Olha o que diz 1 Pedro 1,7. 1 Pedro, eu estou no 2 aqui. 1 Pedro 1, verso 7, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E no verso 6 ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados com várias provações. Aí ele diz, para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, os seus sofrimentos em Deus não são em vão, estão completando o sofrimento de Cristo, estão glorificando o nome de Deus. Em 1 Pedro ainda 2, 18 e 19, diz assim, 1 Pedro capítulo 2, 18 e 19, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, alguém suporte as tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, ou suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Aleluia! Então, o nosso sofrimento não é em vão no Senhor. Amém? O teu sofrimento, quando você sofre injustamente, quando você é obediente debaixo de uma geração ímpia, o nome do Senhor Deus está sendo glorificado através da sua vida. Aleluia! E aqui, 1 Pedro 5 conclui dizendo, 1 Pedro capítulo 5, ele vai dizer assim, ele vai mostrar para nós que depois de você resistir toda a tentação, toda a luta, olha o que ele promete aqui, deixa eu achar aqui, 1 Pedro 5, verso 9, resistir-lhe firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso 10 de 1 Pedro 5. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, irmãos? Então, se você conseguir, então, fazer isso tudo que o pastor falou, não é? Ser humilde, lançar a ansiedade sobre Deus, resistir ao diabo na fé, ele promete resistir às tentações, entender que é em submissão a Deus, é Deus que vai te dar força para vencer todas as tentações. Ele promete que depois que você vencer, após ter sofrido por um tempo, diz aqui 1 Pedro 5,10, ele há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a tua vida. O que é aperfeiçoar? Melhorar, firmar, quer dizer, colocar estacas ali, pregos bem firmes para não oscilar mais. Fortificar, quer dizer, dar mais força. E fundamentar, quer dizer, lançar alicerces que possam te fundamentar, quer dizer, te firmar, te manter firme naquele local, como um prédio, como um alicerce de um prédio. Então, amado, creia
que o teu sofrimento glorifica a Deus e após você resistir, Ele vai te fazer mais forte, mais firme ainda. Amém? Que Deus te abençoe nesse tempo de pandemia, de quarentena. Então, é um tempo de nós resistirmos. Não sabemos quanto tempo vamos passar essa quarentena, mas Deus promete que o nome dele está sendo glorificado no céu. Cada vez que você diz não ao pecado, não às tentações, e ele promete que depois dessa luta você vai se tornar mais firme, mais forte, mais fundamentado no Senhor. Amém? Então, se você está passando uma luta, uma dificuldade, uma provação, uma tentação, eu quero orar por você, para que Deus te mantenha firme e quando passar tudo isso, você possa dizer, valeu a pena. O nome do Senhor foi glorificado e hoje eu estou mais firme e forte. Como Caleb falou depois de 45 anos que ele passou no deserto, e ele disse a Josué, Josué, como foi prometido por Moisés, que ele me daria a terra de Hebrom, eu quero tomar posse da minha terra. E eu continuo com mesma força para ir e voltar da guerra. Continuo firme na fé. Amém? Que Deus te dê essa unção de Caleb para permanecer firme e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos orar. Pai, obrigado por essa tarde, nesse tempo de pandemia. É um tempo que nós precisamos mais do que nunca depender do Senhor. Ó Pai, nos humilhando, lançando nossa ansiedade sobre o Senhor. Ó Pai, confiando no Senhor, crendo que é o Senhor que tem todo o poder e autoridade, e crendo que nenhuma tentação virá além das nossas forças, mas com a tentação o Senhor provê o livramento. Nos ajuda a confiar nisso, Pai. E não dar de bandeja nossa vida, ceder nossa vida para o pecado, para o diabo, mas resistir, Senhor. Não sabemos quanto tempo, mas confiamos que o Senhor está cuidando de tudo e, ó Deus, não vai deixar uma tentação além daquilo que possamos suportar. E no final, Pai, que entendamos que o Teu nome, cada vez que falamos não para o pecado, o Teu nome está sendo glorificado na nossa vida. E o Senhor promete, Pai, que depois da tentação, o Senhor vai nos firmar, nos fortificar e nos fortalecer no Senhor. Por isso, abençoa meu irmão, minha irmã, dá livramento aos nossos jovens de toda tentação, nossas crianças, nossas mulheres, nossos homens. Nos ajuda a permanecer firmes, Pai, até o livramento do Senhor, até que se complete, Pai, a vitória do Senhor na nossa vida. Por isso, cuida do teu povo, nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amado. Deus te abençoe. Então, resista firme, guerreiro, guerreira do Senhor. Deus é fiel. No tempo certo, Ele vai dar livramento e você vai estar mais forte ainda, vai ter muita bênção e vitória para contar. Um dia abençoado. Hoje é terça-feira, culto de oração às 18h30, 19h30, melhor dizendo, pastor Adriano, esteja participando. Que Deus te abençoe. Venha uma semana de vitória na graça do Senhor.